Ontem eu gravei um vídeo relatando uma experiência emocionalmente muito difícil que eu vivi ontem dentro da quadra de tênis. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje, assim que eu acordei, eu peguei esse livro aqui, o Tao Te Ching, e eu li o seguinte: não ter conhecimento da expansão de consciência é um mal, e o não conhecer é não ter consciência de que o conhecimento é uma expansão de consciência e não o acúmulo de informações. Nós apenas nos libertamos da ignorância quando sofremos por causa do mal e dos incômodos que ela gera. Assumir esse sofrimento é o que torna possível a nossa mudança. Se somos ignorantes e estamos contentes, então estamos perdidos. Os dois tipos de sofrimento que existem nesse contexto são o sofrimento da ignorância, que nos faz atribuir a culpa dos nossos problemas aos outros, e o de estarmos incomodados, que nos faz crescer. Só um sábio tem consciência do quão difícil é pôr a culpa em alguém que não seja ele próprio. Os sábios tomam o sofrimento como oportunidades. Eles não sofrem de ignorância, mas sim da sede interminável de crescer, que os levou até a sabedoria. Uma angústia por sabedoria, por conhecimento, por crescimento e por vontade de se tornarem mais humanos está dentro deles, e esse tipo de dor substitui a outra. Embora as duas sejam dores, uma faz-nos crescer e a outra não. Então, na verdade, isso daqui é um comentário da Lúcia Helena Galvão sobre o texto original do Tao Te Ching. E isso me trouxe eu tinha um jogo marcado, né, de novo hoje, inclusive com o cara que estava assistindo a minha partida ontem. Eu nunca tinha jogado com ele, primeira vez que eu fui jogar, o Adriano. Então, li esse texto, fui para o clube jogar. Já logo no começo do jogo, percebi que seria um jogo diferente, um adversário um pouco mais velho, com outras características, e diferente de ontem, que rapidamente eu saí perdendo, hoje rapidamente eu saí ganhando. E por um breve tempo eu achei que hoje as coisas seriam diferentes. Mas durou muito pouco essa sensação, porque o Adriano, meu adversário, começou a encontrar um jeito de jogar e a também se colocar como um impedimento a mim. E não com tanta intensidade quanto ontem, porque hoje eu não tive um desgaste físico tão grande, mas começou a voltar aquela angústia. Eu abri 2-0, ele empatou 2-2 e a gente ficou empatado até o 3-3. Então, nesse momento do 3-3, eu estava quase sucumbindo de novo àquela emoção. E me veio até um pensamento assim, mas o que você esperava? Você queria que ele pegasse o ponto, embrulhasse para presente, escrevesse um cartão e te entregasse dizendo: você é um cara incrível e toma aqui o jogo? Não é, o jogo, a brincadeira, o jogo é isso, né? E é óbvio, eu jogo tênis há mais de 40 anos, na minha cabeça eu sei disso, mas por algum motivo o meu corpo e a minha emoção tava indo para um lugar que ontem me causou uma sensação muito ruim, inclusive trazendo um questionamento, assim, mas por que eu estou fazendo isso, né? E lendo um pouco esse texto hoje,
E eu acredito muito nisso. Eu sei racionalmente que passar pelo desconforto e pela dor é um processo importante. Então fui jogar de novo. E estava quase entrando nesse lugar. E eu fiquei, depois do vídeo de ontem, eu fiquei com uma sensação, com um questionamento, na verdade, um questionamento interno, assim. Eu falei muito do que eu estava na quadra e que o meu adversário estava na quadra me dizendo não, né? Se colocando como um bloqueio, um impedimento. E hoje me veio esse pensamento, mas de que forma eu estaria na quadra dizendo um sim em vez de um não? E esse pensamento me levou para o João Fonseca, pela sensação que eu tenho quando eu assisto ele jogar. Porque o que estava faltando em mim é aquela alegria que eu já senti muitas vezes, mas que normalmente quando eu jogo uma partida que eu estou preocupado com o resultado, e talvez por conta de estar passando por um momento difícil, eu estou colocando mais valor nos resultados desses jogos que eu tenho feito. Mas eu lembrei que quando eu assisto os jogos do João, eu quase que pulo do sofá falando, caramba, olha o que ele fez, olha que né, é um entusiasmo, é um estado assim iluminado mesmo, né? E por que isso? Porque ele, e isso a gente vê nas declarações dele, ele joga muito conectado com a essência dele. Essa é a forma dele jogar, esse é um sim que ele diz para ele mesmo. E tem dado certo, mas eu acredito que esse é o ponto fundamental que faz com que o mundo se encante com ele, que é o que está acontecendo agora, né? O mundo está encantado com o João Fonseca. E estar na quadra do jeito que eu venho estado, somente resistindo e dizendo não, foi me levando para esse lugar muito sombrio e difícil. Então, eu fui buscando uma forma mais solta e leve de jogar. E na verdade, eu comentei que eu abri 2-0, aí ficou empatado em 3-3 e eu fechei em 6-3. Mas ter fechado o jogo, a gente só jogou um set, não me trouxe alegria. E depois que a gente jogou esse set, a gente ainda tinha alguns minutinhos, a gente estava na quadra coberta, o horário é menor, a gente resolveu jogar um tie-break. E eu comecei jogando tie-break, e aí eu me conectei mais comigo, e o primeiro ponto do tie-break, eu fiz uma jogada de saque e voleio perfeita, que me trouxe uma alegria. Ali realmente eu tive uma alegria, e eu acho que não somente por ter feito ponto, mas por ter liberado um peso que estava em cima de mim, e por dizer um sim para mim. Eu amo o jogo de saque e voleio, eu adoro, já assisti centenas de horas, jogos antigos do Pete Sampras, do Edberg, do Rafter, do McEnroe, eu adoro isso. E tenho feito pouco isso nos meus jogos, porque é uma jogada arriscada, é uma jogada que muitas vezes não traz o resultado que eu gostaria, que são as vitórias, né? Mas eu fiquei me questionando isso, questionando esse peso, né, para as vitórias e para as derrotas. Enfim, eu fiz esse jogo, esse tie-break, de uma forma um pouquinho mais leve, e acabou que eu perdi o tie-break. Eu perdi de 7-5. E o final foi ficando apertado e eu fui perdendo um pouco
dessa leveza, dessa alegria, fui voltando mais para aquele jogo de resistir, de dizer não. Quando acabou o jogo, eu comecei a conversar com o Adriano. E ele me perguntou do jogo de ontem, e eu contei que eu faço isso aqui, que eu, após os meus jogos, eu venho aqui compartilhar as minhas sensações, as minhas reflexões sobre o que acontece dentro da quadra. E eu contei para ele o que aconteceu ontem, ele viu uma parte do jogo, e eu disse o tamanho do sofrimento que foi para mim ontem, aquilo. E quando eu falei isso para ele estava sem camisa, estava muito úmido ali o ambiente que a gente estava, e ele me mostrou assim a pele, ele estava inteiro arrepiado. Ele falou assim, caramba, olha isso aqui, cara. Ele tem 52 anos, ele é um pouco mais velho do que eu, e ele falou, cara, eu já passei, eu sei exatamente o que você está passando, eu já passei por isso daí. E ele falou, eu quase parei de jogar tênis, quase parei de jogar tênis. E ele começou a me contar sobre coisas que ele está vivendo, sobre liberdade emocional e sobre conexão espiritual. E foi absolutamente incrível conversar com o Adriano ali, escutar as coisas que ele me disse. Mas o principal, eu acho, foi a alegria, a vibração que eu vi nos olhos dele. E ele me falou uma coisa que mexeu comigo. Ele falou, cara, foi muito bom jogar com você. Jogar com você me trouxe de volta para um jogo que é meu, que é um jogo mais para frente, que é um jogo em que eu avanço. Me trouxe essa vontade de jogar assim, ele me falou. Fiquei muito feliz, adorei te conhecer e, cara, vamos jogar mais. E eu estava dentro de mim pensando, não, eu não quero ser essa... Eu não quero ser um não, eu não quero ser essa barreira, eu não quero ser só essa resistência. E quando ele falou isso, me veio essa coisa que, sim, é importante saber falar não e entrar em contato com isso. E no tênis é importante, sim. Outro dia eu vi um comentário do Meligeni sobre os jogos do João. Aconteceu recentemente do João perder set de 6-0, jogar com uma expectativa altíssima aqui no Rio e não conseguir corresponder. E então eu vi comentários do Meligeni, por exemplo, de que ele precisa de um pouquinho mais de calma, né? de ser menos ele e ser mais um desafio para o adversário dele. Mas eu estando na quadra, eu estive quase que o tempo todo ali, sendo uma barreira para esse meu adversário. Isso não trouxe para ele nada de ruim. Encarando aquilo, ele conseguiu entrar em contato, porque ele trabalha isso dentro dele. Na nossa conversa ele me contou sobre várias ferramentas que ele usa para... Não foi sempre assim, ele está assim hoje. Mas ele hoje tem ferramentas e consegue, mesmo enfrentando um adversário que impõe um limite para ele, uma barreira, ele consegue entrar em contato com a essência dele e fazer aquilo com alegria. Então, assim, a minha sensação era que o Adriano foi um anjo colocado por Deus, pela vida na minha frente, para iluminar assim, o meu dia, iluminar esse processo todo. E ele falou, no final ali da nossa conversa, ele falou algo que me lembrou esse livro aqui, O Monge e o Touro, que também é um livro tradicional do budismo, e aqui eu também vou ler um comentário da monja Koen sobre, já aqui falando no momento em que o touro já foi domado, e é isso que ele falou, que a gente precisa domar esse animal
que vive dentro de nós para que a gente consiga encontrar o caminho. E ela fala assim: a compaixão se manifesta sem obstáculos. Aqui já está no estágio de o touro esquecido, o ser humano só. A compaixão se manifesta sem obstáculos. Já não há esforço na prática, mas a prática continua e cada vez se torna mais fácil e simples superar as dificuldades e problemas da vida e dos relacionamentos. Problemas e dificuldades continuam a surgir, mas agora de forma mais sutil. A atenção não pode relaxar. As armadilhas do caminho virão, com certeza. Acorde.